Boa tarde. Não tem ninguém, não preciso falar, né? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos entrando aí, daqui a pouco a gente vai começar já a live com o Dr. Felipe Melo, tá? E hoje a gente vai falar sobre doação de sangue. Aproveitando para falar um pouquinho do programa de educação comunitária do Centro de Pesquisa da USP, ao qual eu faço parte. Eu sou educador comunitário e o programa de educação comunitária lá da USP é coordenado pelo Edmilson Medeiros. E o nosso papel é sempre estar aproximando, fazer uma ponte entre o centro de pesquisa e a comunidade. Então, nosso papel é apresentar as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no Brasil com transparência, com ética, e levando essas informações para a comunidade e também trazendo os interesses da comunidade quanto às pesquisas, né? Então, se você já participou de pesquisa, se você não participou e tem interesse de participar, depois manda pra gente aqui um direct falando do seu interesse. E tem muitas coisas boas aí para vir, muitas novidades, bastante estudos bacanas que vão acontecer, tá bom? Então a gente espera vocês lá no centro de pesquisa quando puder liberar para visita, né? Enquanto isso, a gente vai estar via WhatsApp, via web, o que vocês precisarem, contem com a gente, tá bom? O doutor Felipe já está por aqui, a gente chamou o pessoal, estamos chamando o pessoal, tá? Então, pega aí a marmita, pega aí o almoço, descongela e traz aqui pra gente poder almoçar junto, tá bom? Eu tenho só que descobrir uma coisinha aqui. Boa, funcionou. O Dr. Felipe já está por aqui, né? Então eu vou chamar ele. E aí, galera, eu vou pedir para vocês também, pra gente impulsionar a live, manda coraçãozinho aí, tá bom? Hoje é um assunto super bacana, super interessante, então eu tô muito contente pela gente falar de algo que a gente vai que é um direito aí de cidadania que a gente conquistou. E muito feliz também pelo convite do Dr. Felipe, tá aqui com a gente. Já vou chamá-lo. E aproveitando para também agradecer o Dr. Vinícius, Dr. Vinícius Lacerda aqui, que fez a indicação, que nos apresentou o Dr. Felipe. Então bora lá, chamando o Dr. Felipe. Olá, doutor Felipe, tudo bem? E aí, Thiago, tudo bem? Como é que você tá? Bem, tudo muito O bem. áudio tá funcionando, primeira coisa técnica, porque o meu fone acabou de cair numa pia e talvez ele esteja meio ruim. Vocês estão conseguindo ouvir? Eu te ouço muito bem, o pessoal aqui está dando feedback que ouve bem, Ótimo. tá bom? Doutor, já começo então agradecendo a sua participação, tá? Doutor Felipe foi, nossa, se prontificou, imediatamente que a gente mandou o convite, ele falou, não, bora fazer, então a gente fica muito feliz dessas alianças que a gente tem construído. E seja bem-vindo, né, ao programa de Obrigado. educação comunitária aqui da USP. E eu vou começar me apresentando, o pessoal que está chegando aí não sabe quem eu sou o Thiago, eu sou educador comunitário do Centro de Pesquisa ali da USP, tá? E, primeiramente, já queria agradecer ao Dr. Vinícius, que eu já fiz, por me apresentar ao Dr. Felipe. Então, Dr. Vinícius, muito obrigado, tá? E eu queria compartilhar com o pessoal que hoje, a gente colocou a questão que os comentários não vão ser exibidos, por uma questão mesmo de privacidade das pessoas que às vezes querem mandar alguma pergunta e ficam acanhadas e não e se sentem intimidadas, então os comentários vão estar desativados. Para o senhor aparece alguma coisa, doutor? Está funcionando? Não, para mim não aparece nada, só os coraçõezinhos. Só os coraçõezinhos, é? Para Isso. mim é a mesma coisa, tá? Então, se alguém não conseguir mandar alguma mensagem, alguma questão que tenha, pode nos sinalizar, tá bom? A gente está por aqui, então. Doutor, é com o senhor, pedir para o senhor se apresentar e fica à vontade, por favor. Puxa a cadeira e chega mais perto.
Obrigado, Thiago. Meu nome é Felipe, eu sou médico, sou piauiense, sou formado na Federal do Piauí. Fiz residência de hematologia e hemoterapia e pós-graduação em hemoterapia aqui no HC, na USP. Eu trabalho hoje basicamente com hemoterapia e com a série vermelha, ou seja, eu trato anemias, anemia falciforme, esse tipo de doença. Esse basicamente é o meu trabalho hoje. E trabalho tanto aqui no HC, faço parte do departamento de hematologia aqui do HC, quanto trabalho também com a hemoterapia no Albert Einstein, né? Então esse é o resuminho do meu currículo. Bastante trabalho, hein, doutor? Muita coisa. Que bom. E, doutor, o convite foi, e também não teria pessoa mais qualificada, né, para a gente chamar, o hematologista, o doutor Felipe, para falar um pouquinho para a gente sobre doação de sangue, principalmente porque esteve agora em voga a questão da decisão do Supremo, né? Mas eu acho que antes de começar já com essas revelações, eu queria perguntar para o senhor, né, o que é a doação de sangue, né, porque muitas pessoas não tiveram essa experiência, e qual que é a importância também de doar sangue, né? Será que tem tanta gente precisando assim? Existe realmente essa questão? E aí, o que é, né? Como que é esse procedimento? O que acontece? Ótimo, Thiago. Então, doação de sangue é um processo que é um ato necessário para a gente ter o funcionamento da hemoterapia. Então, nada em, processo em terapias voltadas para doação de sangue funciona sem alguém que possa ir lá voluntariamente doar seu sangue, certo? Várias doenças se beneficiam de doação de sangue. Por isso que a gente fala tanto que a doação de sangue é um processo que salva muitas vidas. Então, assim, desde pacientes que têm doenças em que não conseguem produzir sangue, né, que são as famosas doenças hematológicas, até doenças em que o sangue é produzido de forma defeituosa, a gente precisa trocar, tira um pouco do sangue do paciente e infunde um sangue doado, até aqueles casos de cirurgia de grande porte, em que o paciente vai sangrar muito e ele precisa receber uma transfusão, ou de grandes acidentes, né? A gente tem aqui o pessoal que trabalha com trauma, é o grande cliente, por assim dizer, do banco de sangue, né? O ato de doar sangue, basicamente, ele vai salvar a vida desses pacientes todos que precisam desses tratamentos. E lembrando que a transfusão, o ato de você infundir sangue em alguém, ele, em geral, ele é feito como uma estratégia bem final. Então, a gente tenta várias outras coisas antes de poder transfundir um sangue. Tanto porque é um procedimento caro, custa, sim, apesar do sangue ser doado, ele custa muito, certo? E, além de ser um procedimento caro, é um procedimento que tem risco por si só. É um procedimento complexo, com muito efeito colateral, com muitos problemas, então a gente sempre deixa para último caso. Então, quando eu digo para você que sangue salva vidas, em geral, esse paciente que precisa de sangue, ele realmente não teria outras opções além dessa, tá? Quando a gente fala da doação, é bem interessante, porque, assim, a legislação brasileira, isso eu fui bem questionado num outro texto, sobre a questão da gente, não cobrar do doador, né? Ou melhor, não pagar, desculpa, o doador. Então, no Brasil, não existe doação paga, não existe doação com ganho para o doador, bem como do fato da doação ser um processo totalmente voluntário. E é muito interessante porque a gente usa esses dois termos, né? E aqui talvez o segundo termo seja mais importante. Ele é voluntário e ele é altruísta, tá? A gente tem que entender que existem esses dois processos. Por quê? O Brasil, a gente não aceita doação com ganho secundário. Isso inclui pagamento. Isso inclui também, por exemplo, acho que vocês já devem ter ouvido falar da cultura antiga. A pessoa cometeu um delito pequeno, um delito menor, o juiz vai lá e manda ele doar sangue. Essas pessoas todas são recusadas. Todas elas são recusadas, porque, por definição, a doação tem que ser voluntária. Por quê? Porque se a pessoa tem um ganho secundário em cima disso, ela vai tentar fazer com que diga, não, mesmo que eu tenha algum problema, eu vou omitir esse problema para poder doar e resolver o meu problema. Entendeu? Sim. Então, por causa disso, a gente faz o que, na verdade, é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde e a prática mais correta, que é aceitar apenas quem é completamente voluntário. Países que não têm uma cultura de ser tão voluntário como o Brasil, em geral,
pedem para que o doador receba dinheiro. Mas isso é uma estratégia que só funciona, que joga muitos riscos para a doação. Então, nesse ponto, o Brasil é bem interessante. E como eu estava falando, o processo, além de voluntário, ou seja, você ter que ir lá e você vai doar sangue, ele também tem que ser altruísta. Então, isso repercute nos argumentos que são, inclusive, alguns argumentos que são usados contrários ou são usados de forma para tentar contrabalancear essa ideia desse direito que foi estabelecido nessa nova portaria. Que quando você diz altruísta, você quer dizer que, independente de qualquer coisa, você quer o bem final do paciente. Né? Olha. Inclui que não só, talvez, isso vale para você dizer assim, olha, eu posso não ser a melhor pessoa para doar sangue. Então, se eu, por algum motivo, seja qual for, não for a melhor pessoa para doar sangue, talvez valha a pena eu tentar uma outra forma, então eu chegar a tentar conseguir que colegas meus amigos doem, do que eu mesmo ir lá. Então esse conceito do altruísmo, que é uma das primeiras coisas que tem na resolução, na portaria ministerial que determina a doação de sangue, esse talvez seja o ponto mais importante que às vezes a gente esquece. Entendeu? Perfeito. Doutor, se eu já puder ir interagindo e perguntando, o doutor falou que é importante o ato de doar. A gente tem algum número de qual é a necessidade das pessoas que estão internadas ou que passam por esses traumas ou doenças hematológicas que precisam? A gente tem algum número de quantos precisam? E eu entendo que nós temos uma política que parece ser muito bonita até, né, onde coloca o altruísmo em evidência. Porém, se a gente tem um grande número de pessoas precisando e temos uma baixa frequência de doadores, né, praticando esse altruísmo, talvez não seria uma estratégia remunerar, ou daí vai meio que contra o que foi preconizado dentro da legislação? Essa é uma pergunta interessantíssima, Thiago. Essa é uma pergunta extremamente interessante. O que acontece? Vale, talvez valha. Então, isso é visto justamente em setores específicos. Então, quando uma região, quando um país, quando um grupo não consegue atingir as doações de sangue necessárias para suprir a sua demanda, aí eles lançam mão de remuneração. No Brasil, hoje, isso não é possível. Caso a gente chegue numa situação em que exista estoques muito críticos repetidamente de sangue, aí a gente vai ter que rever essa legislação. É uma coisa possível que pode ser revista. Mas no momento, o que acontece? O Brasil consegue manter os seus estoques com esse luxo. Então isso é um luxo que a gente, Brasil, nos dá, baseados num espírito voluntário do nosso povo. Entendeu? É muito comum. A gente tem vários países que isso é bem relatado. Todos os países que abrem mão disso e começam a aceitar a doação com pagamento, eles aumentam absurdamente os números de bolsas infectadas, de bolsas contaminadas. Tá? Então isso é bem claro, isso é muito óbvio. Então, como a gente pode se dar o luxo de não ter, a gente não tem. Tá? O Brasil hoje, de fato, eu não consigo te dizer o número exato de necessidade. Esse número a gente não tem essa quantificação fácil, obviamente é um dado super complexo de você obter, mas pensando em grandes centros e pensando nas pessoas que realmente chegam os pedidos aos bancos de sangue, em geral a gente consegue resolver nossos problemas com dificuldade. Então a gente sempre vê que tem campanha, tem pedido, e tem aquele dia, por exemplo, a gente está vivendo hoje uma situação muito ruim, que é a situação em que, com o surto de coronavírus, as pessoas estão com medo de ir aos bancos de sangue. Apesar de que é repetido, todo mundo tem que escutar isso. É seguro. Ir ao banco de sangue é seguro. Mas a gente está vivendo esse medo da população e esse medo está levando a uma diminuição dos estoques de sangue. Então, nesse momento, a gente está tendo dificuldades. A gente está tendo dificuldades frequentes em manter os estoques de sangue. Tá? Mas ainda assim, pensando em um tempo maior, em uma população maior e no risco que isso acarretaria, ainda é uma boa estratégia manter as doações voluntárias e não doações pagas.
tá? Doutor, sendo muito inocente e perguntando, quando a gente não doa e quando não tem o sangue, o que acontece com essa pessoa que precisa? Olha, isso é uma situação rara, tá? Hoje a maioria dos bancos de sangue consegue, mas quando não existe o sangue, o banco de sangue ele tem a obrigação de conseguir isso. Então, Ah, por exemplo, eu estou supostamente em um banco de sangue trabalhando num banco de sangue qualquer e eu não tenho sangue A positivo. Acabaram os meus estoques de A positivo. Se isso acontecer, eu como banco de sangue tenho a obrigação de fornecer esse sangue. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar de outro banco de sangue. Então, existe a compra entre bancos de sangue. Isso é totalmente permitido, porque o que eu estou pagando não é pelo sangue em si, o que eu estou pagando é pelo custo de fabricar aquela bolsa. tá. Então, eu consigo comprar sangue de outro banco de sangue. Eu preciso comprar sangue de outro banco de sangue. Então, quando não existe a doação, existe um incremento de custo, mas o banco de sangue tem a responsabilidade de fornecer aquele hemocomponente. Ele precisa fornecer aquele sangue, sim. Perfeito. Então, nunca, não vai haver um caso onde a pessoa que esteja em necessidade de não ter esse suplemento. Acaba que o governo, acho que no Brasil, eu imagino que você esteja falando isso na nossa realidade Isso. brasileira, onde a pessoa que precisar, ela vai receber. Ela tem É, que receber. Ela é tá, previsto que ela precisa receber esse sangue e a responsabilidade de prover isso é do banco de sangue. O que, obviamente, que existem pessoas que você chega e você diz assim, eu preciso de um sangue nesse momento. E se o sangue não tiver disponível em estoque, esse sangue vai ser atrasado e essa pessoa vai correr um risco, tá? sim. Pela demora Ah, do sangue. aham. Mas existe a obrigatoriedade da pessoa do banco de sangue conseguir aquela bolsa. Sim, eu até trouxe essa questão mesmo para a gente conseguir enfatizar cada vez mais a importância, né, do Sim. papel de cidadão, né, e de exercer essa cidadania para aqueles que podem e para aqueles que conhecem e podem indicar pessoas para que exerçam esse papel e pensem também na pessoa que vai ser beneficiada no final de toda essa linha né, de atendimento. Doutor, eu gostaria também de perguntar para o senhor como que é o procedimento de doação de sangue? O que eles fazem? Quanto sangue tiram? E aí tem que preencher um monte de questionário, demora, não demora? Eles vão me dar uma comidinha, eles vão me dar um lanchinho no final? Como que acontece isso? Então, o processo de doação de sangue é um processo bem interessante. Em geral, o candidato a doador, né, ele chega no banco de sangue, inicialmente ele já tem uma triagem inicial com dados epidemiológicos e demográficos, então, nome, filiação, onde nasceu, toda essa parte estatística mesmo da pessoa, e ele faz algumas avaliações de pressão, frequência cardíaca, ele faz um hemograma rápido, na verdade ele mede quanto que ele tem de hemoglobina, quanto que tem de cada componente do sangue para saber se está apto mesmo e se não tem algum problema que impeça a doação. Feito essa triagem inicialmente na recepção e depois com o pessoal da enfermagem, ele passa para a triagem clínica. A triagem clínica ela pode ser feita por médico ou por algum outro profissional de saúde capacitado, tá? E nessa triagem clínica é onde são feitas as famosas perguntas e a triagem para definir se o paciente está apto ou não, certo? Tá. Isso é uma entrevista completamente sigilosa, tá? O profissional e o candidato, onde ele vai ser perguntado sobre hábitos de vida, histórico médico, então histórico de doenças, histórico de acometimentos que ele tenha tido durante a vida, histórico sexual, então vai ser perguntado sobre relações sexuais, sobre práticas sexuais, hábitos de vida também incluindo aí alimentação e uso de drogas, tá? E quando eu falo de drogas, eu falo tanto lícitas, ilícitas e de prescrição, tudo bem? Tá. Então, todas as drogas estão aí no meio. Feita essa pesquisa, esse interrogatório, ele passa para uma quarta parte, que é uma das partes mais interessantes, que é o famoso voto de autoexclusão. O que é isso? Se por algum motivo eu fiquei constrangido, eu sou hemoterapeuta, eu conheço todo mundo que está lá na triagem. Aí eu cheguei lá, vou doar sangue e fiquei constrangido de dizer para aquela mulher que é minha amiga alguma coisa que eu tenha feito de errado. Ou de errado, entre muitas aspas, né? Ou que não deixasse meu sangue apto a ser utilizado.
Então, existe um momento em que o doador entra numa cabine e ele, com a consciência dele, vai definir: se eu tiver feito algo que pode tornar o meu sangue inapto e que não é contemplado na triagem, ou se por algum motivo eu não me senti à vontade de falar alguma coisa que eu deveria ter falado na triagem, esse doador ele pode fazer um voto de autoexclusão, ou seja, ele vai doar o sangue, mas ele diz lá: olha, meu sangue não está tão bom, então pode jogar ele fora, não usa esse meu sangue. E esse é o momento do doador com ele mesmo. Ninguém interfere nisso, é uma cabinezinha fechada com um computador que ele bota o número dele lá de doador e bota sim ou não, certo? Feito isso, ele passa para a doação em si. A doação em si é uma punção venosa, em geral eles puncionam o braço do paciente. É uma agulha grossa, dói um pouquinho. E a gente tira mais ou menos 470 ml de sangue da pessoa, certo? Cara, 450, é bastante, não é, doutor? Isso equivale a menos de 10% da quantidade de sangue que você tem. Então é menos de 10%. Sobrando. Uhum. Dá para você viver bem com isso, certo? Uhum. Eu acho que minha bateria ficou um pouco fraca. Acho que dá para a gente aguentar por um tempo. Pensando nisso, só um instantinho, deixa eu pegar aqui um carregador. Boa, porque daí a gente não corre o risco de cair e perder. Pessoal, quem está curtindo aí, manda coração, porque o assunto está ótimo. O Dr. Felipe é super didático e, cara, vamos promover essa informação aí para os amigos também. E quem sabe já até mesmo repensar o nosso papel como doador. Aí, o doutor estava falando que tira quase meio litro de sangue da gente. Mas que meio litro não é muita coisa, viu? Porque a gente não representa nem 10% do que a gente tem. Quanto que a gente tem, doutor? Só uma pergunta de curiosidade. Varia muito, mas mais ou menos uma pessoa de 70 quilos vai ter aí uns 5 litros de sangue. Certo? Tem fórmulas bem complicadas para calcular isso, mas em média uma pessoa de 70 quilos tem mais ou menos 5 litros de sangue. Então tirou a bolsa, então nessa hora a gente separa, né? Então o doador que acabou de fazer a doação, ele vai ser encaminhado para o lanche, então lá ele recebe um lanche, ele fica, ainda o recomendado pela portaria é que ele fique pelo menos 15 minutos no banco de sangue, tá? E a bolsa vai para o estoque. Então ela é processada, é separado o material para fazer os exames, é separado as partes do sangue e é mandado para o estoque, tá? Então, basicamente, o ciclo é esse. O que acontece é basicamente isso. Daí, doutora, veio uma questão, tá? Eu doei, e daí bateu na minha consciência. O meu celular está extremamente instável. Se alguma coisa acontecer, eu vou me tremer um pouco. Tá bom, então. Eu doei, e aí no confirmatório, no meu confirmatório, chegou uma questão que, nossa, né, eu tenho um relacionamento estável, mas de repente eu tive uma relação com uma outra pessoa, e aí eu aperto lá que o meu sangue vale, porque eu achei que aquilo não era importante. Ou mesmo que eu não tenha chegado a doar, né? Eu penso assim, eu tenho N questões, mas eu quero doar, até porque eu sei que quando o meu sangue chegar lá, ele vai ser testado. Então, por que eles têm que ficar me fazendo tanta pergunta? Como que a gente poderia explicar isso? Todo sangue não vai ser testado igual? Ou existe alguma diferenciação? Todo sangue vai ser testado absolutamente igual. Hoje, essa pergunta é importante, né? Então vamos lá, vamos entender o que acontece e entender até o que existe de argumento de cada lado. Hoje, a gente faz no Brasil um esquema muito bom de testagem, um dos melhores esquemas de testagem que existe, em que a gente pesquisa, além dos anticorpos, que é a técnica clássica, né? Eu pesquiso a defesa que você faz contra aquele vírus. Além desses anticorpos, além dessas defesas, eu também pesquiso o próprio vírus. Então, eu pesquiso o vírus por si só. Então, mesmo quando não deu tempo ainda do seu corpo produzir as imunoglobulinas, produzir as defesas, que é aquele tempo que a gente chama de janela imunológica, então, mesmo dentro da janela imunológica, eu já consigo pegar bem alguns vírus. Só que qual o problema? Mesmo nesses melhores testes que a gente tem, ainda existem janelas, ainda existe um tempo entre o momento em que você se contamina e o tempo que você doa o sangue.
Tá? E o momento, desculpa, é o momento que o teste começa a detectar. Uhum. Eu vou usar como exemplo o HIV, mas você tem que entender que existem outras doenças que são tão relevantes quanto o HIV e que essa janela é bem maior, certo? Por exemplo, quando eu falo de hepatite B, a gente faz vírus, o vírus aparece, desaparece, aparece, desaparece por um tempo e acaba sendo mais difícil de pegar, a gente só consegue definir aí em torno de 3 meses. Mas, quando a gente fala de HIV, que é o mais discutido, eu falo de mais ou menos 5 a 10 dias, dependendo do laboratório, de algumas definições, mas aproximadamente 5 a 10 dias, certo? Uhum. Se eu pensar, por exemplo, que uma pessoa vai fazer o teste, 5 a 10 dias é um tempo muito curto. Então, a chance de eu cair exatamente nessa janela é muito baixa. Então, para uma pessoa isoladamente, não existe, o risco é praticamente desprezível de ter algum problema. Só que agora vamos olhar em outro cenário. Tá? A chance é muito, muito baixa, tá certo? De eu pegar nesse tempo, em que existe o vírus, mas o teste não pega. Agora vamos olhar em outro cenário. Isso vale para uma pessoa, mas se eu olho na população de doadores de sangue, milhões de pessoas dão sangue, entendeu? Eu tenho milhões de doações acontecendo. Então, se eu pego essa chance muito baixa e eu multiplico por milhões, essa chance passa a existir. Ela não é alta, mas ela passa a existir. Uhum. Então, como ponto principal aqui é a segurança do paciente, e quando a gente fala de segurança, a gente está falando de diminuir a zero o risco, atender sempre a diminuir a zero o risco. Quando eu falo que existe essa chance, então eu preciso sim tomar cuidado e eu preciso sim deixar doar sangue apenas quem tem uma chance muito baixa de um sangue contaminado, tá? Tá, Então perfeito. esse é o racional de fazer a triagem. Não é que eu vou excluir tudo pela triagem, não. Eu não quero excluir tudo pela triagem. Eu quero realmente jogar uma população que tem um risco menor, né? Tá, doutor. Então até eu começo a entender e até mesmo também exaltar o trabalho de qualidade que os bancos de sangue dentro do nosso país têm, né? Essa criticidade que existe para garantir que a pessoa que precisa vai receber o que precisa e sem nenhum dano, né, à sua saúde. Eu acho que não é por estar em uma condição que eu preciso do sangue que eu preciso também aceitar as condições que existam nesse sangue, né, ou que venham com essa condição. E aproveitando já e falando disso, né, exaltando essa criticidade do nosso sistema, eu gostaria de saber um pouquinho sobre esses critérios de doação, né? Acho que a gente entra naquela parte onde a gente viu que teve uma alteração do STF. Então, eu queria saber um pouquinho sobre, né, quais são esses critérios e o que realmente mudou, se foi incluso, se tirou, se atualizou, se mudou o E pelo OU. O que nós tivemos de mudança com essa votação do STF no dia 8? Certo, então vamos lá. De critério de doação, eu vou focar um pouco aqui especificamente no quesito da votação do STF, porque critérios de doação são o mundo. Então, assim, Tá. até a gente pensa, acho que a gente chegou a conversar um pouco sobre isso antes, que eu disse que independente de qualquer coisa, gênero, orientação, de qualquer coisa, doar sangue, as pessoas que são aptas a doar sangue são uma população muito restrita. Então, mesmo o hétero, cis, branco, bonitinho, de classe média alta, ainda sofre muitas restrições à doação de sangue. Por quê? Quando eu falo do ponto de vista e aqui, eu vou só puxar um outro ponto. Aqui, antes de começar você falou muito sobre os processos. Então, assim, eu preciso muito que vocês entendam que no Brasil tem 2 conceitos importantes. Banco de sangue no Brasil é uma instituição que funciona. A gente é muito acostumado a instituições que não funcionam no Brasil. Mas, por incrível que pareça, a gente tem uma formação e uma cultura de bancos de sangue em que a gente tem várias regulamentações, a gente tem várias validações e tudo é feito por coletivos. Então, a gente tem pessoas validando dentro do próprio banco de sangue. Então, cada banco de sangue institui a sua avaliadora interna. Então, existem pessoas... Aqui na Fundação ProSangue, que é o banco de sangue do HC, existem pessoas dentro do HC que são contratadas
para encontrar problemas nas doações. E existem validações externas, então tem vários órgãos cuja função é ficar fiscalizando o banco de sangue. Então, por causa disso, tanto instituições públicas quanto privadas. E por causa disso, acaba que a gente tem um órgão que funciona muito bem. E quando ele funciona muito bem, ele realmente reproduz o que está na portaria. Então, teve muita gente nessa confusão toda que aconteceu aí com essa votação do STF, que foi questionar o banco de sangue. Eu tô aqui porque eu quero doar, porque eu acho que isso é errado. Isso... Não, o banco de sangue só obedece à ordem da lei, à ordem da portaria. Se a portaria diz que é sim, é sim. Se a portaria diz que não, é não. Então a gente vai entrar já no que vai mudar e quando vai mudar e como vai mudar. Mas falando da doação de sangue, basicamente o que é muito importante? Além de critérios múltiplos de medicamentos que usa, quais viagens que tenha feito. Então, os doadores não podem ter ido para alguns lugares específicos. Por exemplo, aqui a gente tem uma boa parte de doadores que a gente recusa são porque foram para regiões endêmicas de malária, que basicamente todo o norte, parte do nordeste, parte do centro-oeste do país são. Então, se você teve uma viagem recente para o Pará, você vai ter dificuldade para doar sangue. Se você viajou para a Europa em vários momentos, você vai ter dificuldade de doação de sangue, pensando na doença da vaca louca e tudo mais. Além dessa parte toda, tem a famosa parte do questionário de hábitos de vida. Então, a pessoa ela tem que gozar de muito boa saúde, ela não pode ter doenças, certo? Muitas doenças, a maioria das doenças são excludentes, seja por essa doença causar alguma alteração que vai fazer um malefício para o doador, para o paciente, desculpa, mas também tem muitas doenças que a gente não aceita porque vão ser problemas para o doador. Você mesmo comentou, você disse, a gente tira meio litro de sangue de uma pessoa. Algumas pessoas não conseguem ficar com meio litro a menos. Então, quem tem problema cardíaco, quem tem problema pulmonar, a gente não recebe doação porque elas podem piorar das suas doenças de base na doação. Então, uma boa parte da legislação também é para proteger o doador. Tá? Tem que estar bem alimentado, tem que ter dormido bem. Então, super comum, dormiu 2 horas de ontem para hoje, 3 horas, fui para a balada ontem. Não vai doar, certo? Uso de drogas de prescrição. Tem algumas que são autorizadas, certo? Existe uma lista de drogas que são autorizadas. Drogas de prescrição, quando o doutor fala, são medicamentos. Medicamentos, certo? Drogas que foram prescritas para alguém. E aqui existe um conceito que é até importante eu deixar bem. Quando eu falei drogas de prescrição, eu usei esse termo porque existem coisas que são medicamentos e que são usadas não prescritas, né? Então, uma coisa que vai ser bem interessante, que eu acho que a gente vai abordar isso em algum momento, por exemplo, a testosterona no paciente que é um homem trans. Né? A testosterona do paciente que é um homem trans, quando ela é prescrita por um médico, ela tem um tempo de doação. Quando ela é feita de forma irregular, é outro tempo para você poder doar, entendeu? Por isso que é bem importante o termo droga de prescrição, ela tem que ter sido prescrita. Então, tanto drogas de prescrição, algumas são autorizadas, a maioria não. Drogas lícitas e ilícitas, cada uma também tem um tempo específico para você ser aceitado ou não. Algumas levam à exclusão definitiva, outras levam a exclusões temporárias, certo? E a forma como você usa também é importante, também é avaliada. E comportamento sexual. Aqui, a gente fala especificamente de número de parceiros. Então, a quantidade de parceiros que você tem é relevante. E a forma e o contato que você tem com o parceiro. Porque vale lembrar que a existência por si só de um parceiro ocasional, ou seja, aquela pessoa com quem você não tem contato depois da relação sexual, já é critério para você estar excluído. Então você tem que ter uma quantidade e uma forma de se relacionar sexualmente com as pessoas, certo? E aqui parece uma coisa bem meio excludente, mas tem que entender que o fato do parceiro ser ocasional é um agravante gigantesco para você ter ISTs, né? Então esse é um conceito que é muito importante, certo? Tá. Doutor, falando então especificamente em doação entre a população LGBT, trazendo alguns dados científicos já publicados,
Nós somos a população que é mais afetada por doenças de saúde mental e comparado ao número de índices de suicídios. Então, e eu não estou generalizando, tá, pessoal? Eu só estou colocando dados mesmo que a gente tem. Então, vai ter muita gente, muito LGBT, utilizando antidepressivo e ansiolítico, né? Nós temos também uma boa parcela dessa população que faz uso de álcool e outras drogas recreativas, justamente também pela uma pressão e pelo estresse de minorias que é vivenciado, né? E nós também sofremos uma repressão sexual muito grande antes do HIV, durante e pós, né? Até porque falar sobre sexo e falar sobre práticas sexuais é muito tabu, né? E isso, por si só, parece que já meio que limita essa população LGBT de doar. Como eu falei, eu não estou generalizando, é claro que a gente vê muitos casais aí, muitos LGBTs em si, que têm práticas de vida e comportamentos que se enquadram mais com os critérios de pessoas que podem doar, né? Mas aí, eu acho que a gente chegou até a conversar sobre isso, né? E eu vejo quando o doutor explica que talvez não seja uma política excludente específica para LGBTs, porque quando a gente fala sobre todas essas questões, elas também são abordadas elas também são aplicadas com pessoas heterossexuais, cisgêneros, não é verdade? É isso mesmo? Exato. Exatamente. Como o senhor disse, o critério é independente de identidade ou orientação da doadora ou doador. Isso. Quando a gente fala de critério, na verdade, existe um ponto, e aqui eu já vou colocar, problematizar uma outra coisa, certo? Eu vou já puxar uma outra problematização. De fato, quando a gente fala de outras populações dentro da sigla LGBTQ, que não necessariamente o homem gay, ela não é contemplada na portaria, certo? A portaria, ela define homem e mulher. Ponto. Sim. Acabou. Ela não entra no mérito de cis ou trans, ela não entra no mérito de intersexos, de outras letras da sigla. Binários e não binários. Binários, não binários, nada disso entra na definição. Então, existem... Quem fala muito bem sobre isso é um banco de sangue grande americano, que é o Red Cross. Eles têm uma página deles, um momento da página deles que é dedicado justamente a isso. A população LGBT dentro da doação de sangue. E ele fala muito dessa questão da não visibilidade das populações o não homem gay dentro disso aí. Então, o que a gente tem na portaria hoje? Lésbicas não são citadas. E eles falam de sexo entre homem e homem. Essa é o que exclui. Então, teoricamente, mulheres lésbicas não têm nenhuma restrição. Certo? Sim. Mulheres lésbicas doam normalmente. Trans, e especialmente aí, trans, travestis, eles não são contemplados. Então, fica muito a critério do médico que está no banco de sangue, a critério do banco de sangue, a definição, certo? Talvez não seja a pessoa com mais propriedade para dizer isso. Alguns bancos de sangue deixam isso normatizado para eles, mas não existe uma lei nacional, né? O que acontece com muita frequência é que a maioria dos bancos de sangue que regulamentam isso fazem é que realmente considera homem trans homem, mulher trans mulher, como tem que ser, e enquadra isso na portaria. Então, se o homem trans tem relação sexual com o homem cis, ele considera isso homem que faz sexo com homem, como tal, e esse homem trans ele é excluído também da doação, hoje. Né? Eu falo hoje porque a portaria não foi divulgada ainda, a decisão do STF não foi divulgada. Só para falar de prazos, o banco de sangue, os bancos de sangue como um todo, eles são imediatamente subordinados à Anvisa. Então, qual vai ser o protocolo judicial que vai acontecer? O STF vai publicar,
vai chegar na Anvisa, então a Anvisa vai ser comunicada e a Anvisa vai mudar a portaria. A Anvisa Sim. publica a portaria modificada e a partir do momento que a Anvisa publica a portaria modificada, ela dá um tempo, sempre tem um tempo, mas em geral é um tempo curto, porque é uma mudança que não gera alteração de estrutura nem nada. Ela dá um tempo para que os bancos de sangue se organizem para seguir aquela portaria. Então, vai sair do STF, vai para a Anvisa, da Anvisa vai para os bancos de sangue e os bancos de sangue implementam. Então, Então não é assim, para ninguém. Ninguém precisa correr para doar, porque por não, enquanto estamos operando com a legislação antiga. antiga ainda, certo? Tá. Ainda não está validado, ainda não está disponível para os bancos de sangue. Isso tem decisão do pessoal dos grupos de bancos de sangue, já se pronunciaram que estão esperando a Anvisa. Eles não podem passar por cima da Anvisa, certo? Eles não Tá. podem Perfeito. fazer essa coisa superior. Então, os trans eles não são citados. Então, existe aí sim, e trans, não binários, intersexos, todos eles não são citados. Então, existe aí, se a gente quiser puxar para um lado de um fato mais complexo, existe a não visibilidade sim. Então, existe a não visibilidade desse público trans. Tá? Além de tudo isso, então, agora o que mudou com a legislação? O que mudou com o que saiu no STF agora? A gente tem um inciso da portaria que fala sobre os comportamentos que são motivos para exclusão. Especificamente, é falado o seguinte: serão motivos para exclusão por 12 meses. E lá, um deles é homem que faz sexo com homem e parceiras de homens que fazem sexo com homens. Então, daí também vem a ideia de que realmente eu recebi uma crítica bem grande, dizer, não, a gente está falando de populações, você está botando aí aqueles conceitos retrógrados de população de risco e não comportamentos de risco. Não, a legislação não fala de população de risco, ela fala do comportamento. Então, se um homem fez sexo com homem, independente da sua orientação, independente de qualquer coisa, se ele fez sexo com um homem, ele sai. Não só ele, como a mulher, ou a pessoa que é parceira dele. Especialmente na legislação, eu falo mulher porque na legislação ele presume mulher. Né? Então ele fala sua parceira. Tá? Tá. Então, nesse sentido, o que o pedido fala é retirar esse inciso. Retirar essa classificação. Com isso, o que vai acontecer? A doação ela não vai mais ser vinculada, não vai mais existir o critério sexo, homem que faz sexo com homem, como o impedimento para a doação de sangue. Todos os outros continuam iguais. Todos os outros continuam exatamente iguais. Tá? Mas esse específico não. O fato de não ser citado trans continua igual, mas esse vai sair. O que vai sair é esse textozinho, esse texto de 1,5 linha lá que está na regulamentação. E, doutor, aproveitando até, mais uma vez, a população gay cis é privilegiada, né? Comparado às outras letras e comparado aos nossos parceiros de movimento. Divagando sobre a invisibilidade dessas populações trans, não binárias, ela parece que acomete todos os setores em si, né? Até mesmo dentro do nosso cotidiano, se a gente parar para perguntar assim, quantas pessoas TTs a gente tem em volta de nós, e pessoas não binárias, e até mesmo o que são, o que são essas palavras, né? Muitas pessoas vão ficar na ignorância, né? Talvez até mesmo pela falta de conhecimento e também pela falta de vivência. O doutor acha que, em algum momento, essa legislação que já demorou, eu fiquei sabendo que foi desde 2004 até hoje, não sei se é isso, doutor, para mudar um parágrafo, um inciso. Mais ou menos. E aí, para a gente poder enxergar e incluir esses nossos parceiros, esses nossos amigos, essas pessoas que estão em luta, a gente vai demorar mais quanto tempo, então? Assim, né, e assim, quando o doutor fala, a gente não está excluindo identidade de gênero e nem orientação, e sim questões comportamentais, então que poderia ser um pouco mais explícita, né? Já aproveitar e colocar, olha, independente de orientação, independente de identidade de gênero, né?
Acho que pode ser um caminho. O senhor acha que isso possa acontecer? Porque é mais uma luta, né? Na verdade, nós gays cis não podemos achar que agora está tudo bem, porque não está tudo bem. Né? Enquanto a gente invisibilizar a existência dos nossos, não está tudo bem. Né? O senhor acha que tem alguma mudança? Concordo plenamente. Eu acho que assim, a invisibilidade não pode existir. Isso é uma coisa que não pode ser tolerada. Né? Não pode existir, não pode ser tolerada, desculpa. Mas aqui a gente tem que entender o momento histórico em que a gente vive, certo? A gente tem que entender, eu acho que tem uma coisa histórica que a gente tem que entender nesse ponto. Lá no começo, e eu fiz muita questão de ressaltar isso, lá no começo eu falei muito sobre o ponto altruísta, tá? Por que que a gente fala de altruísmo? E aqui a gente tem que se colocar no momento de entender o ciclo todo que está acontecendo. Dentro do ciclo do sangue, dentro do ciclo de doador, banco de sangue e paciente, o elo frágil dessa corrente toda é o paciente, certo? Sim. Por mais fragilizado que o doador seja por suas condições sociais, no contexto do banco de sangue, o fragilizado é o paciente. Então, toda a corrente, assim como a sociedade como um todo, tem que olhar e ter cuidado com seus elos fragilizados, o ciclo do sangue como um todo tem que olhar e ter cuidado com o seu elo frágil. Então, todo mundo tem que ter muito cuidado com o seu elo frágil. Então, por que eu fiz essa introdução? Porque a gente precisa entender que, nesse momento, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo o primeiro momento em que a população trans ela passou não só a trans, como as outras letras todas, elas passaram a existir para a sociedade geral. Então, por mais que elas sejam pouco visíveis, há muito tempo elas eram completamente invisíveis. Então, se você parar para pensar, não existem estudos, não existem conversas e não existem dados sobre essa população. E eu falo isso de forma muito, não só do ponto de vista hemoterápico, mas eu estava tendo há pouco tempo eu estava tendo uma conversa sobre isso com uma amiga minha, sobre inclusive dados laboratoriais. Por exemplo, quando a gente fala de massa óssea, quem tem osteoporose? Um número para homem e um número para mulher. Não tem um número para trans. Eu não sei se eu considero massa óssea a genética, que inclui, então eu não sei se eu uso qual delas, ou se os hábitos de vida, o que realmente é importante. Então, ninguém estudou isso, né? Ninguém estudou qual corte você vai usar nas populações trans. E aqui, eu preciso que vocês entendam que não existem estudos para garantir segurança, tá? E não existem também estudos para garantir que essa população, especificamente, uma vez que ela doe, ela vai doar um sangue completamente, plenamente seguro. Então, o que acho que precisa existir de visibilidade, a primeira visibilidade que precisa existir é a prova. Como eu tenho um elo muito frágil, eu preciso proteger esse elo. Como que eu protejo ele? Eu olho para a população trans e digo assim, gente, olha, vamos agora estudar. Todo mundo aqui vai fazer um esquema de doação de sangue, em que a gente vai captar todas as sorologias, todas as coisas, e fazer um estudo de segurança. E definir, olha, a doação de sangue em vocês é plenamente segura. Então agora a gente libera. Entendeu? Eu acho que a primeira visibilidade é a visibilidade do estudo. Da produção é a visibilidade de dados, do entendimento, da produção de dados. Porque sem isso eu não consigo garantir a segurança do elo frágil de verdade. Eu sei que essa é uma opinião muito controversa. Porém, existe um âmago da gente ir lá e dizer, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas é um tudo bem que não é provado. E se eu tenho um elo frágil, eu preciso proteger esse elo. Entendeu? Eu preciso proteger esse elo com a melhor evidência que eu tiver. Então, para todas as populações, eu preciso ter dados que consolidem, que me digam de forma técnica e objetiva que realmente é seguro. Tá. Como o doutor diz, também se colocar nessa posição do elo frágil e entender qual que é a posição e qual a sua necessidade, né? Eu entendo, acho que a produção científica quanto a populações TTs e não binárias,
e outras siglas também são limitadas, até porque também essa população tem uma dificuldade de produzir para si próprio, porque a academia já é um ambiente excludente, né? Assim como esses ambientes que a gente tem vivenciado dentro do nosso contexto social. Uma única dúvida, doutor, quando a gente fala sobre produzir esses conhecimentos acadêmicos, isso foi feito com a população de homens que fazem sexo com homens, para que o STF se baseasse? Ou será que não foi? Só para só para incomodar um pouquinho só. Isso. Na verdade, a decisão do STF foi tida como uma grande vitória. Várias pessoas falaram de uma vitória muito absoluta, como se fosse uma coisa exclusivamente muito maravilhosa. Na minha posição de hemoterapeuta, eu acho que eu preciso olhar algumas coisas e tentar conseguir balancear isso. Eu não vejo isso como uma vitória exclusiva. Eu vejo dois problemas específicos nesse fato que aconteceu. Eu vejo dois problemas. O primeiro problema é o método, certo? Eu não concordo com o método como foi feito. Eu acho que a gente vive isso, a gente já viu isso, e dentro da nossa população, que a gente tende a ter um viés de esquerda, talvez se a gente puxar a memória e tentar relembrar, vão ter vários momentos em que a gente se incomodou com isso. Mas o que existiu nessa decisão foi interferência política, ou judiciária, desculpa, foi interferência judiciária em um conceito técnico. Tá? Então, a gente tem uma decisão técnica de saúde que foi tomada por juízes, que claramente não são o grupo que melhor faz isso. Tá? Isso, para mim, é um fato que incomoda. Isso me lembra, ainda dentro da área de saúde, isso me lembra muito um fato recente que talvez vocês todos lembrem, da fosfetolamina. Vocês lembram desse composto? Sim, que era para tratamento do câncer. Isso, exato. Muita gente morreu por causa daquilo. Acredite. Aquela decisão levou à morte de centenas de pessoas. Não é quantificado, mas a gente sabe que centenas a milhares de pessoas morreram por causa daquilo. Eu, pessoalmente, presenciei morte de pelo menos 5 pessoas diretamente ligadas à fosfetolamina. Por quê? Porque aquilo ali era um medicamento que, na verdade, já era conhecido, todo mundo sabia que ele existia, todo mundo sabia que ele tinha função quimioterápica, sim, ele trata câncer, ele pode ser usado, ele poderia ser usado porém, ele é uma péssima droga para tratar câncer, ele é uma horrível droga para tratar câncer. Quando você chega ao judiciário, o Congresso, e impõe aquilo, muitas pessoas fizeram o quê? Deixaram seu tratamento regular e foram com esse tratamento milagroso que o Congresso disse que estava ótimo. Então, muita gente morreu por causa disso. Eu tenho, pessoalmente, como médico, eu tenho um receio muito grande de qualquer decisão que ela é tomada de forma política ou judicializada de coisas técnicas, de coisas médicas. Então, eu acho que não é a população correta para tomar a decisão. Então, assim, eu acho que onde foi pedido de forma errada. Como que eu acho que deveria ter sido feito essa mudança? Como que essa batalha deveria ter sido travada? Como que a gente deveria ter conquistado esse direito? A forma seria bem mais simples. Seria a gente pegar, junta todo mundo, junta-se os coletivos, junta-se as pessoas que vão fazer pressão social. Essas pessoas compilam as evidências que a gente tem, organizam o que a gente realmente tem de evidência e leva para a Anvisa. E lá, essa luta deve acontecer. Essa luta deve acontecer de forma embasada, de forma realmente bem feita. Eu não acredito, e aí entra, óbvio, pressão da mídia, pressão de todos os instrumentos sociais que a gente lida. Eu não acho que a judicialização dessa decisão foi uma coisa tão maravilhosa. Então, pensando em método, eu acho que foi um método errado. Tá? Pensando em dado, é bem controverso essa questão dos dados de homens que fazem sexo com homens. Por quê? O que a gente tem hoje no Brasil? Tem um estudo de 2000 e... a data eu posso errar um pouco, mas o estudo é bem emblemático. Se vocês jogarem no Google, vocês vão achar especificamente esse estudo. Tem um estudo que, se eu não me engano, é 2017,
que é o único estudo brasileiro mais recente sobre o tema, que ele fez a seguinte pesquisa. Ele pegou todas as amostras que vieram positivas para HIV, especificamente HIV aqui. Lembrando que tem outras doenças, muitas, que também devem ser observadas. Eles pegaram todas as amostras que vieram positivas para HIV. Em todas essas amostras, eles pegaram todos os doadores que vieram positivos e reconvocaram e rediscutiram. E procuraram, nessa população, o que tinha de fator de risco. E o fator de risco que foi mais associado à positivação das amostras foi homens que fazem sexo com homens. Certo? Sim. Especificamente, infelizmente, gente, assim, a ciência por si só, ela não é tão democrática. Então, tem alguns dados que a gente vai ter que assimilar. Então, isso, inclusive, o que mais me preocupa nesse dado é que existiu uma população que teve relação sexual com pessoas sabidamente portadoras de HIV. E mesmo quando você comparava relação sexual com portador de HIV, relação sexual com homens ainda era um fator de risco mais importante. Tá? Então, esse é um dado que a Anvisa usou por muito tempo e que a Anvisa tentou usar para você não ter essa liberação. O que eu acho que poderia ter acontecido e como que eu acho que deveria ser o processo? Quem viu a reportagem da Carta Capital, que eu participei com o Vinícius, que o Vinícius escreveu, que eu ajudei ele com a parte de ideia, talvez acabe porque o meu Instagram está me dizendo que eu estou usando muito tempo o Instagram aqui. Então, qualquer coisa, é só o tempo de eu voltar. Mas é só o tempo de eu voltar, não se preocupe. Vamos fazer o seguinte, doutor, então, só para sugerir. Vamos voltar. Eu vou encerrar também, porque acho que está dando uma hora, daí a gente pode voltar? E eu só encerro e a gente já volta, pode ser? Pessoal, então continua aí. E assim, vamos falar sobre justamente essas questões que o doutor está colocando, tá? Entendo que aqui a gente não quer problematizar, a gente não quer... Na verdade, a gente quer problematizar para reflexão. Problematizar. Isso, para reflexão, tá? Não tem nenhum... uma contestação quanto a uma população, a uma identidade de gênero específico. Mas a gente já volta para falar sobre riscos de PrEP, participação em pesquisa. Doutor, vou fechar e a gente já volta, já te chamo. Valeu. Valeu.